Oi, pessoal! De volta aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais. Esses dias eu estava fazendo uma consulta de diagnóstico por videoconferência, que é uma rotina nas nossas vidas hoje, né? Então, o paciente me manda algumas fotos em ângulos específicos que a gente pede e nós começamos o processo de diagnóstico, né? E no caso deste paciente, ele sofria bastante com dores nas costas. Então, de tempos em tempos, ele ficava travado. Travava a coluna e ele ficava sem poder se mexer, sem poder levantar da cama, sem poder, às vezes até ir no banheiro, né? Com dificuldade até de ir no banheiro. E daí a gente começa a observar. Durante o processo de diagnóstico, por exemplo, na foto de frente, eu vou chegar mais perto aqui, ó. Nós temos linhas, né, nos olhos, no buraquinho da orelha e a linha de sorriso. Vou estar ensinando para vocês, hein? Ó. Então, quando eu olhava para ele, então, na maioria das vezes ele já estava com a cabecinha assim, ó, inclinada. E não só inclinada, como às vezes rodada assim, ó. Você via mais uma orelha do que a outra, tá? Um bom método é você olhar no espelho, fecha os olhos assim, ó, vai diante do espelho, fica ali, daí você pega, abre os olhos e fala assim, nossa, eu estou completamente torto. O bom é você se mexe um pouco, tal, para diante do espelho, fecha os olhos e vai. Então vamos lá. Quando eu olhei para o paciente, eu vi que o olho dele, em vez de estar um na direção do outro, um estava mais alto, outro mais baixo. Um mais para frente, outro mais para trás. A mesma coisa com o buraquinho da orelha. Um estava mais alto, outro estava mais baixo. Um mais para frente, outro mais para trás. E além disso, a linha de sorriso dele estava desnivelada. O eixo central do queixo passava bastante indo na direção do lado esquerdo. Na foto de perfil, ele tinha falha de crescimento. O queixinho dele era curtinho para cá, essa parte também curtinha para cá. Estas alterações de crescimento geravam uma série de desequilíbrio na postura esquelética dele. Então veja, com as fotos certas, o ângulo certo que a gente pede e orienta, nós vamos avaliando. Quando eu pedi, por exemplo, ele mostrar a língua, no que ele mostrava a língua, nós percebemos que a língua estava toda marcadinha, apertada, espremida. Aí você fala, tem problema respiratório aí. Então, com este processo de diagnóstico, mesmo à distância, a gente consegue verificar o que está acontecendo com o paciente e bolar um plano de tratamento, não importa onde ele esteja. O que nós vamos precisar na maioria das vezes é um colega, um dentista, que possa moldar e mandar o modelo para a gente aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, ou mandar um arquivo digital escaneado da boca. Daí a gente consegue mandar os aparelhos para qualquer parte do mundo, né? Isso é uma realidade hoje, com o avanço da tecnologia, é perfeitamente possível fazer esse tipo de intervenção para auxiliar as pessoas. Normalmente a gente também pede para o paciente uma panorâmica, né? Que é uma visão geral para entender como é que está a condição dos dentes. Se ele tem um implante, não dá para movimentar o implante. Se o projeto for corrigir os dentes, que às vezes é esse o caminho, né? Existem técnicas que a gente corrige os dentes de forma a posicionar o queixo na situação melhor para o equilíbrio daquele paciente, né? Existem situações que nós vamos usar um sistema especial de pistas que nós desenvolvemos. Deixa eu ver. Olha, às vezes a gente vai perdendo as contas, mas são 20 anos, né? Nós criamos esse sistema em 2004, já vai para 21 anos, né? Então nós criamos em 2004, então são 21 anos de desenvolvimento de um sistema que se chama POLIS, ou placas oclusivas lisas. Confesso para você, olha, eu converso às vezes com dentistas, eu falo com as pessoas, e às vezes eu me reúno com os dentistas aqui mesmo nos Estados Unidos e explico o sistema para eles. E eu vejo nitidamente na cara das pessoas, dos profissionais, assim, tipo, é a placa de mordida, eu sei fazer placa de mordida. Mas, gente, eu posso te afirmar, a maioria dos dentistas do mundo não tem ideia do que é o POLIS e como ele trabalha no equilíbrio de todo o corpo, né?
Porque o que acontece? Aquelas diferenças que eu falei no início, elas vão provocar problemas. E o que nós temos que buscar? Saber quais são as causas. Aquela diferença do olho é a torção craniana ou síndrome da bola de boliche. Mas muitas vezes você vai corrige a síndrome da bola de boliche, mas ainda tem a boca que está fora do nível. E aquela falha de crescimento que nós falamos. Então todo o corpo fica desequilibrado. E a nossa missão e o nosso dever é ajudar você a encontrar uma melhor situação de equilíbrio, primeiro, para parar de ter sofrimento, para parar de ter dor nas costas, dor no pescoço, dor no joelho, dor no pé. Ninguém gosta de sentir dor, né? Quer dizer, eu acho que não. Eu não gosto. Eu não gosto nadinha de sofrer com dor. Então, dentro desse contexto, a gente sabe que sofrer dor é um processo inflamatório que com o tempo vai se agravar, vai piorar. Então, no caso do joelho, quantas pessoas têm que colocar uma prótese no joelho? Melhor coisa é não, né? Melhor coisa é proteger aquele joelho e cuidar dele antes que o problema se agrave. E a história desse paciente e de vários outros que a gente já atendemos à distância é de sucesso. Porque a gente desenvolve o sistema, manda para onde tiver que mandar, e aí, à distância, nós conseguimos criar um processo de ajuste. Por exemplo, tem um paciente em Londres, numa situação bem similar à que eu descrevi, que não tem mais dores, né? Acabaram as dores nas costas dele. E ele já procurou tanta coisa, né? Passou em vários profissionais em Londres, só se decepcionou. Outra paciente, aqui perto, da Carolina do Norte, dores cervicais, cabeça, um pouco de dores no corpo. Também não tem mais nada. E todos os tratamentos sendo realizados à distância. E, claro, os milhares de pacientes que nós já tratamos e continuamos a tratar no Brasil, né? Então, nós aprendemos como corrigir ou como compensar e ajudar o corpo a se tornar melhor. E se você quer saber mais, quer investir e cuidar da sua saúde, não se intimide. Mande uma mensagem para a gente, vamos marcar sua consulta. Pode ser presencial, pode ser à distância e pode ser num formato que a gente chama de híbrido. Você vai, por exemplo, até o Odontobalance no Brasil, se você estiver lá por perto, aí faz todo o protocolo de foto e a gente faz a consulta, você lá na clínica e eu aqui em Orlando, na Flórida, tá? Então, para você saber como que pode funcionar isso. Mas pode ser de um jeito ou de outro. O importante é achar o caminho para cuidar de você. Você não acha? O importante é a gente conseguir tratar as causas, eliminar sofrimento, que se possível é isso, eliminar sofrimento. Porque veja, não é simplesmente ir lá e cortar o fiozinho que está manifestando a dor. Esse é um tratamento, sabia, gente? Tem gente que trata dessa forma. Pega, por exemplo, o paciente está com dores nas costas, o cirurgião, um neurocirurgião vai lá e corta o nervo que transmite o sinal da dor. Tudo para dar conforto para o paciente. Mas veja, não resolve a causa do problema. Então aquele problema vai ficar pior, né? Aquele quadro inflamatório que gera dor vai piorar. E não é assim que a gente gosta de trabalhar. Eu entendo por que fazem, porque querem aliviar o sofrimento das pessoas. Mas se a gente consegue aliviar tratando as causas, maravilha, você não acha? Né? Não é muito melhor a gente ter a oportunidade de tratar e cuidar das causas? Porque daí você coloca a situação no seu devido lugar, com o seu devido equilíbrio. Tá bom? Muito obrigado por nos assistir e nos acompanhar e até o próximo vídeo.